Amém, glória a Deus. Salmo 40, versículo 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Amém. Glória a Deus. Davi está dando um testemunho aqui da sua vida pessoal, né? Da sua comunhão com Deus. Glória a Deus. Ele esperou com paciência no Senhor, até que o Senhor ouviu o seu clamor. Esperar com paciência, a Bíblia não fala quanto tempo ele esperou. Por que Davi estava num charco de lodo, num lamaçal escorregadio? Quem consegue andar em cima do lodo é muito perigoso tomar uma queda. E Davi estava dentro de um charco de lodo, um lamaçal. O que é que representa o lamaçal? O lamaçal representa pecado. Lama, pecado. Charco de lodo. Então era muito pecado. Então Davi, irmãos, ele havia pecado e pecado muito. As pessoas ficam no pecado e parece que Deus não está vendo, parece que Deus não se incomoda. As pessoas começam assim: isso não tem nada a ver, isso não faz mal. Quando vai perceber, está dentro de um charco de lodo. Porque o pecado é traiçoeiro, irmão. Pecado é traiçoeiro. Pecado não vem de uma vez, não, ele vem de mansinho, sabe? O pecado vem acariciando. O pecado vem assim, de uma forma que a pessoa pensa até que o negócio é bom. Mas quando, de repente, quando o pecado pega e gruda, olha, para escapar é difícil. Para escapar é difícil. Então Davi, ele foi pecando, até que ele se viu naquela situação, dentro de um charco de lodo. Davi chegou a falar para Deus: Senhor, apressa-te em me livrar, apressa-te. Depois ele falou assim: o número das minhas iniquidades é maior do que os fios de cabelo da minha cabeça. Olha, Davi confessando o número das iniquidades. Já imaginou? E Davi falou assim: olha, é maior o número das minhas iniquidades do que os fios de cabelo da minha cabeça. É muita iniquidade, né, irmãos? É muita iniquidade. Por isso que Davi estava no charco de lodo. Agora a pergunta: mas o que é iniquidade? Bom, iniquidade, todos respondem: iniquidade é pecado. Que tipo de pecado é iniquidade? Que tipo de pecado? Todo tipo. A iniquidade é o pecado da falsidade religiosa. A iniquidade é o pecado da mentira religiosa. A iniquidade é o pecado do fingimento. A pessoa finge que está orando, a pessoa finge que é crente, finge que está temendo a Deus, finge que é profeta, ele finge que é pastor, ele finge. A iniquidade é o pecado do fingimento religioso. Pai, a iniquidade não é que é sem fé. Sem fé não é possível agradar a Deus? Sim, então, a iniquidade é a pessoa que finge que tem fé. A iniquidade é o pecado da falsidade. Tudo que é falso é iniquidade. Então, a pessoa que é iníquo, o iníquo, ele finge que é justo, ele finge que está fazendo bem. Fala. Falso profeta. Aí está aí o falso profeta. Iniquidade é o pecado do falso profeta. Tudo que é falso é iniquidade, o falso profeta. Então o anticristo, ele é o quê? Iniquidade personalizada numa pessoa. Vamos falar. O pecado do falso profeta.
Pecado do falso profeta. A iniquidade é o pecado do falso profeta. A pessoa finge santidade, finge tudo que é fingimento, finge profecia, finge que crê, finge que aceita, finge que concorda, todo fingimento é iniquidade. E Davi praticou tanta iniquidade, que ele falou: olha, é tanta iniquidade, mas é tanta que o número delas é maior do que os fios de cabelo da minha cabeça. Agora, quem é que pratica iniquidade? Todo fingimento, todo fingido é iníquo. Todo fingido é iníquo. Todo fingido. Agora, o rei pratica iniquidade. O pastor pratica iniquidade. Pode praticar iniquidade, porque todo mundo que finge é só fingir. Entrou pelo caminho da falsidade, do fingimento, já é um iníquo. Já é um iníquo. É o iníquo. Pecado mais fedorento que existe é o pecado da iniquidade. Por isso que Davi falou: eu estava num lago horrível, fedorento, um lago de lodo, um charco de lodo. Mas a pessoa vai fingindo um pouquinho, hoje finge amanhã, finge depois de amanhã, vai fingindo, finge de uma forma, finge que crê, finge que aceita, finge que concorda, vai fingindo. Dali a pouco, o número das iniquidades está maior do que os fios de cabelo da cabeça. A gente precisa tomar cuidado para não praticar iniquidade. A pessoa pratica a iniquidade até no sorriso. Aquele sorriso assim, ó. Fingindo, irmão. Fingindo. Pai do Senhor, irmão. Fingindo. Pai do Senhor, irmão. Fingido. Paz falsa. Paz de Deus, irmão. Fingindo. Paz falsa. Como é o nome disso? Iniquidade. Irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele fala verazmente segundo o seu coração. O que sai na boca dele é o que está dentro do coração. Se não for assim, ele é um iníquo. Se ele fala uma coisa na boca, sentindo outra no coração, ele é um iníquo. Está cometendo o pecado da iniquidade. E Davi cometeu muitas iniquidades. O rei, como é que o rei comete iniquidade? O rei vai lá, dita uma lei, faz uma lei para prejudicar os inimigos. Ele faz uma lei rigorosa e fala: agora todo mundo tem que obedecer essa lei. Mas ele mesmo não obedece e os amigos dele não obedecem. Quando os amigos dele violam a lei, ele passa a mão na cabeça. Certo? E quando o inimigo dele viola a lei, ele vai no rigor da lei e tame. Como é o nome disso? Iniquidade. E o pastor é do mesmo jeito, irmão. O pastor estabelece uma norma no ministério e fala que todos aqui tem, se não tiver teologia, aqui ninguém vai ser consagrado sem teologia, é norma do ministério. Dali a pouco está ele consagrando os amigos, tudo sem teologia. Os amigos dele, né? Sem pagar o dízimo, e todo mundo lá quietinho, passando a mão na cabeça, né? O adultério é uma coisa medonha, então o adultério tem que ser disciplinado. O que o pastor faz? Pega os amigos dele, tira daqui, põe para lá, o adúltero com adultério e tudo, vai lá para outro lugar, só remove ele. Como é que é o nome disso? Iniquidade. Precisamos tomar cuidado com a prática de iniquidade, irmão. Quem pratica iniquidade não é ovelha, é bode. E os bodes estão no meio das ovelhas, muitas vezes até dirigindo congregações. Bode. Os bodes fazem de tudo. Os bodes tomam Santa Ceia, os bodes pregam, os bodes cantam,
os bodes profetizam. Tudo que você pensar que um crente normal, um crente santo, fiel e verdadeiro faz, o bode faz igualzinho. Mas é tudo mentira, tudo fingimento. Pensa que Jesus não está de olho, não? Na presença de Jesus, praticando mentira e iniquidade. E Jesus está de olho, está só olhando. Olha, o Davi foi praticando iniquidade. Davi foi fazendo coisa errada, praticando iniquidade, até a hora que, de repente, Davi percebeu que Deus estava assim em cima dele, ó. O olho de Deus assim, ó. E ele praticando iniquidade na presença do Senhor, na presença do Altíssimo, e praticando iniquidade, e Deus só de olho nele assim, ó. O olho do Senhor só em cima dele assim, ó. Olho do Senhor. Chegou uma hora que Davi falou, sabe o que foi que Davi falou para Deus? Deus falou: tire esse olho de cima de mim antes que eu morra. Davi pediu misericórdia. Senhor, tira o olho de cima de mim antes que eu morra. Pensa que Deus não está vendo? A iniquidade é um pecado fedorento que é praticado bem aqui dentro do coração das pessoas, bem no quietinho. O pecado da iniquidade é praticado. E Deus, a Bíblia diz que Deus sonda as iniquidades. Deus sonda. E às vezes Deus não repreende o iníquo agora, mas no dia da separação dos bodes e das ovelhas, agora Deus vai falar para os iníquos assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo e desprezo eterno. Os bodes vão dizer: Senhor, o Senhor nos separa. Temos comido e bebido continuamente na tua presença. Olha, irmãos, estava na presença de Deus. Oh, você está na igreja? Estou na igreja. Está na presença de Deus? Estou na presença de Deus. Ah, sim, ótimo. Mas como é que está? Está com sinceridade ou está com iniquidade? Como é que você está na presença de Deus? De forma sincera ou de forma iníqua? Ou você está na prática da iniquidade? Aí Deus fala assim: apartai-vos de mim, malditos, vós que viveram na prática da iniquidade. Aí o pecado, irmãos, o pecado da iniquidade é praticado na presença de Deus. Os homens não percebem. Irmão. Só quem tem discernimento espiritual para perceber. Mas que a maioria das pessoas não percebe que o líder está praticando iniquidade. Não percebe que o amigo está sendo iníquo, está sendo fingido. O pecado de fingimento, irmãos, é uma coisa secreta aqui dentro, ó. Dentro do coração. Como é que vai perceber? Não percebe. Porque os homens fingem. Finge que ama, finge que é amigo, finge que aceita, finge que concorda, fala uma coisa aqui e fala outra coisa lá, né? Aí está tudo certo? Não, porque Deus está olhando. Você está na prática da iniquidade. Você está fingindo que aceita. Você está fingindo. Irmão, faz de conta que está tudo certo. Não. Faz de conta que está tudo certo. Não está tudo certo. Não faz de conta não. Porque fazer de conta é fingimento. E fingimento é iniquidade. Você está na prática da iniquidade. Vai ser separado para a esquerda, igual os bodes. Não finja que é crente, porque Deus não aceita a sua religiosidade com fingimento. Deus não aceita. Chega na igreja, finge que aceita Jesus. Está fingindo que aceita, os crentes é tudo enganado. Mas o irmão se converteu. O irmão se converteu. Ele está fingindo.
Chega na igreja, vai ficando, ficou. Pronto, virou crente. Dali a pouco está dirigindo o departamento, não é crente. Dali a pouco está cantando, está pregando, está dirigindo a igreja, não é crente, é iníquo. Amém, irmãos? O que aconteceu com Davi? Deus teve misericórdia dele, porque ele percebeu que Deus estava olhando para ele. Se Davi não tivesse percebido que Deus estava olhando para ele, ele teria ido para o inferno. Porque a Bíblia diz que ficarão de fora o quê? Todo aquele que ama e comete a mentira ficará de fora. Quem ama e comete a mentira é iníquo. E Davi olhou para Deus e viu que Deus estava olhando para ele. Aí disse: Senhor, tira os olhos de mim antes que eu morra. Os iníquos do mundo estão precisando ter um encontro com Jesus, né? E perceber que Jesus está olhando para ele, para poder se arrepender, para poder abandonar a iniquidade, irmãos. Porque os iníquos serão separados para a esquerda, não terão parte na vida eterna, serão apartados. Apartai-vos de mim, disse Jesus, vós que viveram na prática da iniquidade. Irmãos, é uma vida inteira na prática da iniquidade. Nós temos que ter com Deus compromisso, com sinceridade, com verdade. Nós temos que derramar diante de Deus o nosso coração. Deus tem que olhar para nós e achar em nós santidade, não iniquidade. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.